Se uma criança ficasse triste, eles iriam aparecer, dançar a dança da alegria, pra nunca mais te mencionar. É só olhar o azul do céu, a cor dos olhos do coelhinho, e se sentir voando, como feliz amor. Mundo de amor. E vamos dar mais chance. Mundo de amor. Pra terminar bem baixinho. Mundo de amor. Senhoras e senhores, recebam aí com palmas, carinhas felizes, corações, aviões, tudo de ões. Recebam Kátia Regina Apolinário Caramelo! Olha lá, Caramelo, está sendo filmada pelo outro Instagram da Brincadeiras e Jogos, chamando o pessoal para vir assistir a sua história. Ai, que legal, que bom, que bom. Como é que vocês estão? Tá tudo muito lindo, gente. Parabéns. Nossa, obrigado, Caramelo. Tá conseguindo ouvir a gente bem? Estamos te ouvindo perfeitamente aqui. Sim, sim. Eu só não cantei, né? Porque não é o meu dom, mas... Mas tá sensacional, Caramelo. Olha só, vou falar aqui um pouquinho pro pessoal o que é essa Caramelo, gente. Deixa eu achar aqui a nossa folha aqui agora, ela como é que fala? Ela é toda virtual, né? Não tem mais papéis, né? Essas coisas, né? Pra gente economizar. Mas, Caramelo, enquanto eu vou mostrando aqui algumas informações suas, eu falei pro pessoal que eu não ia dizer a sua cidade, para não me confundir, que eu sei que é perto do Dan, que já contou a história daqui da gente, não é? Conta aí pro pessoal de onde tu é. Eu sou de São José dos Campos, interior de São Paulo. É próximo, o Dan é de Jacareí, né? São regiões próximas. É pertinho de Jacareí, é divisa aqui, pertinho. Maravilha. Caramelo, só uma pita. Tem gente aí, um monte de gente acenando pra você aqui, ó, o B2. Eu sou meio cego, né? Eu não consigo ver os comentários passando e lendo muito bem. Eu vejo só o último, geralmente eu consigo ver. Muita gente mandando abraço, mandando beijo, te elogiando. Olha aqui, gente, a Caramelo. Eu tô aqui, achei. Ihu! Ai, muitos corações. Deixa eu acompanhar. Caramelo, o Cris vai sentar aqui para acompanhar também junto com a gente. Fala um pouquinho, só um parecer do que é a sua história. Não conta só um parecer do que... Vai falar de animais, vai falar de seres humanos, vai falar de extraterrestre, do que vai falar? Eu vou falar de monstros e vou falar de medo. Ai. Mas a gente vai ficar com muito, muito medo, Caramelo. Eu trouxe até a minha pata de monstro, ó. Tem uma pata de monstro. Mas essa história, ela vai mostrar pra vocês que o medo é bem pequenininho. É quase nada. Eu ia perguntar isso, né? Se a gente ia ficar com muito medo, senão eu já ia sair aqui já. Não, você é corajoso. Olha só, vou dar aqui a sua ficha. Eu achei aqui todo perdido aqui no celular. Dá sua ficha e depois disso nós vamos deixar contigo e vamos ficar aqui de espectador para essa história sensacional. Gente, estamos aqui com Kátia Apolinário Caramelo. Ela é atriz, é contadora de histórias, é criadora, oficineira, figurinista, proprietária da Caramelada Festa de Pijama. Minha Nossa Senhora, o que é isso? É muita coisa. E tem um canal no YouTube de histórias da Caramelo, @CarameloElo. Caramelo Elo, tudo junto, _oficial. @Caramelo. Esse é o Instagram. Esse é o Instagram. E o canal do YouTube tá como? Tá, Histórias da Caramelo. Ah, isso mesmo. Histórias da Caramelo. Então, senhoras e senhores, essa mulher aí, multiartista, assim como estávamos com multiartista também, os outros contadores, todos cheios de dons. Senhoras e senhores, com vocês, a história de Kátia Regina Caramelo. Caramelo. Então, vamos lá. A minha história começa com Era uma vez. Era uma vez, gente, um menino chamado Sérgio. O menino Sérgio era um menino comum, assim como eu e vocês, que às vezes sentia medo e às vezes era bem corajoso. Certa noite, antes de dormir, ele começou a prestar atenção
nas sombras das árvores lá fora, sabe? As sombras que dava dentro da parede do quarto dele. Começou a reparar que essas sombras, elas começaram a fazer algumas formas diferentes, parecendo monstros, monstros horríveis, monstros horrorosos. Mas daí ele começou a ficar cada vez com mais medo, porque ele achava que aquelas sombras nas paredes eram monstros. Mas ele ficou com medo. Mas ele teve uma ideia. Para espantar o medo, ele pensou, vou conversar com esses monstros. Olhou bem para o monstro e disse, você acha que me mete medo só porque é feioso? Se ficar me olhando assim, vou chamar um monstro mais feio para te assustar. Gente, nisso ele estava assim, debaixo do cobertor, bem assim, ó, só os olhinhos para fora, sabe? Então, o monstro que estava na parede olhou para ele e nem ligou para o que ele disse. Sérgio fechou os olhos bem apertados assim e chamou um monstro mais feio, horroroso, horrorível, horrorento de todos. Um monstro de um olho só. Quando o Sérgio abriu os olhos de novo, o monstro velho que estava na parede tinha ido embora. E lá estava o outro novo, né? O monstro novo, de um olho só, olhando para ele. Aí, Sérgio disse, se ficar me olhando assim, eu vou chamar um monstro mais feio para te assustar. O monstro da parede nem ligou, ó. Nem ligou. Aí, então, Sérgio avisou. Então, vou chamar um monstro mais feio, de um olho só e duas bocas. Ele chamou. Quando ele abriu os olhos, o monstro velho da parede tinha ido embora. E tava o outro monstro lá. O outro monstro que ele tinha falado. O de um olho só e duas bocas, olhando bem para ele. E aí ele disse, se ficar me olhando assim, eu vou chamar o monstro mais feio para te assustar. Então, o monstro da parede nem ligou para ele. Aí, Sérgio avisou. Ah, é? Então vou chamar um monstro mais feio ainda, de um olho só, duas bocas e 3 chifres. Quando ele abriu os olhos, o monstro que estava na parede tinha ido embora. E tava o outro monstro lá, né? O que ele tinha criado. O monstro de um olho só, duas bocas e 3 chifres. Tava lá, olhando para ele. Um monstro novo, gente. Sérgio olhou para ele e disse, se ficar me olhando assim, eu vou chamar outro monstro mais feio para te assustar. Mas nisso, gente, o Sérgio já não estava debaixo dos cobertores. Ele já estava de pé, em cima da cama. Eu não sei não, mas acho que nessa hora o medo estava indo embora. Então, ele disse isso e o monstro da parede nem ligou para ele. Foi aí então que ele disse, ah, é? Então aí vem um monstro de um olho só, 2 bocas, 3 chifres e 4 trombas. Trombas. Opa, a Emília caiu, foi mal. E 4 trombas. Fechou os olhos. Quando ele abriu, o monstro velho tinha ido embora da parede. E aí tava o novo, olhando para ele. Bem pertinho assim, sabe? Aquele outro lá, com um olho só, 2 bocas, 3 chifres, 4 trombas. Ele olhou bem para ele e disse, se você ficar me olhando assim, eu vou chamar um monstro mais feio para te assustar. Foi então que o monstro da parede nem ligou para ele. Nem ouviu nada. Então, Sérgio avisou. Ah, é? Então aí vem um monstro de um olho só, 2 bocas, 3 chifres, 4 trombas e 5 umbigos. Fechou bem os olhos. Quando ele abriu, o monstro velho que estava na parede tinha ido embora. Mas estava o novo lá, olhando para ele. Tava lá olhando para ele. Sabe aquele lá? De um olho, 2 bocas,
3 chifres, 4 trombas e 5 umbigos. Daí a pouco Sérgio disse: se ficar me olhando assim, eu vou chamar um monstro mais feio para te assustar. Foi então que... Você acha que o Sérgio estava de pé na cama? Sérgio estava de pé no quarto dele. Gente, o Sérgio estava de pé no meio do quarto. Ele não estava ligando para monstro nenhum. Estava conversando com eles. Acho que o medo tinha aí, ó, ido embora. Olhou para ele e disse: se você ficar fazendo isso, né, eu vou chamar outro monstro. O monstro nem ligou. E foi aí que ele disse: ah, é? Então veja só. Aí vem um monstro de um olho só, 2 bocas, 3 chifres, 4 trombas, 5 umbigos e 6 línguas. Foi aí então que o monstro começou a ficar engraçado, né? Imagina um monstro assim, gente. Foi aí que o monstro ficou engraçado, mas ele continuou dizendo: se você ficar me olhando assim, eu vou chamar um monstro mais feio para te assustar. E o monstro, ó, nem ligou. nem ligou pra aí. Sabe o que ele disse? Então eu vou te avisar. Eu vou chamar outro monstro para te assustar. Um monstro de um olho, 2 bocas, 3 chifres, 4 trombas, 5 umbigos, 6 línguas e 7 rabos. Fechou os olhos. Quando ele abriu, ele viu um monstro velho. Já tinha ido embora. E tava o outro lá, né? Olhando pra ele. É, horroroso. Mas engraçado, né? Com seu um olho só, suas 2 bocas, seus 3 chifres, suas 4 trombas, seus 5 umbigos, 6 línguas, 7 rabos. Gente, que loucura! O Sérgio começou a ficar com muita vontade de dar risada, sabe? Mas ele segurou a risada e disse... Adivinha o que ele disse? Se ficar me olhando assim, eu vou chamar o monstro mais feio para te assustar. O monstro... Então aí vem um outro monstro terrível. De um olho só, de 2 bocas, 3 chifres, 4 trombas, 5 umbigos, 6 línguas, 7 rabos e 8 corcovas nas costas. Meu Deus, enorme. Sim. E aí, sabe o que aconteceu? Fechou os olhos. Quando ele abriu, o monstro engraçado e horrível e meio gozado tava lá, olhando para ele. O outro monstro já tinha ido embora, né? Aí ele olhou bem, deu uma risada e... Quer dizer, bem baixinho, né? Para o monstro não ouvir. E disse: se você ficar me olhando assim, eu vou chamar um monstro mais feio para te assustar. Bom, o monstro nem ligou, né? Claro que ele nem ligou. Então, aí o bicho pegou, gente. Porque aí ele pensou muito no monstro terrível. Imaginem como era esse monstro. Um olho só, 2 bocas, 3 chifres, 4 trombas, 5 umbigos, 6 línguas, 7 rabos, 8 corcovas e 9 pernas. Quando ele abriu os olhos, o monstro velho tinha ido embora da parede, né? Mas lá tava o outro novo, olhando pra ele, gente. Meu Deus do céu. Ele tava lá olhando pra ele. E aí, ele era horroroso, mas ele era engraçado também. Ele era gozado, mas ele era divertido. Sérgio já não aguentava mais de vontade de dar risada daquele monstro maluco que ele tinha criado. Mesmo assim, ele disse... Adivinha o que ele disse? Se ficar me olhando assim, eu vou chamar o monstro mais feio para te assustar. Você acha que o monstro ligou, pessoal? Não estava nem aí. Então, ele disse... Aí vem. Um monstro de um olho só, de 2 bocas, de 3 chifres, 4 trombas, 5 umbigos, 6 línguas, 7 rabos, 8 corcovas, 9 pernas,
10 cores, 11 caretas, 12 sorrisos, 13 risadinhas, 14 gargalhadas, 15 cambalhotas. Ele tava morrendo de dar risada. Sérgio tava dando tanta risada que nem conseguia falar direito, gente. Aí o monstro da parede, de tanto que ele viu aquelas palhaçadas, ele se assustou e foi embora. Gozados e divertidos, com dezenas de risadas, centenas de gargalhadas e milhares de palhaçadas. Sérgio riu muito. Ele riu tanto, gente, que ele dormiu. Dormiu tanto que ele sonhou. Sonhou tanto que sonhou com monstros. Mas não eram monstros horroríveis e horrorosos. Eram monstros engraçados e divertidos. Nessa noite, ele percebeu que o medo era bem pequenininho. Não era nada demais, que às vezes é a nossa imaginação que inventa coisas. E é muito fácil para passar com isso. É só ser muito forte na imaginação e conversar com esses medos bobos. Essa foi mais uma história que entrou por uma porta e saiu pela outra. E quem quiser, que conte outra. Essa história é Sensacional! Muito bom! Ativar os comentários aqui do pessoal. Sensacional! O mais gostoso de ouvir essa história da sua narração é o quanto você se diverte nessa entrega dessa história. Você ri quando você constrói um monstro e quão difícil é lembrar todos os monstros, né? Então a gente percebe que é uma história que já está interiorizada em você também. Você já guardou as histórias. Lembrar de todas as partes, né? Parece a música da Sardinha que eu canto às vezes. Ela vai juntando. Quando chegava já no 5, eu lembrava do 5 umbigo, não sei porquê, acho que é porque eu fazia um movimento aqui junto contigo, mas é muito difícil lembrar de toda a sequência. E aí vai minha pergunta, como que você faz para fazer isso, para lembrar um olho só, que eu vou vendo que é gradual o aumento, então você tem lá um olho só, 2 bocas, você vai graduando esse aumento aí. Como que você, essa história é sua, para começar a pergunta, história sua? Então vamos lá. Panqueca, lembrei de você quando eu conheci essa história, porque eu lembrei da uma galinha e um pato. Nossa, eu fiquei pensando, nossa, tem tanta coisa, será que eu vou gravar? Mas como é que eu gravo essas coisas quando é longo? Eu faço os movimentos. Então, um olho, 2 bocas, 3 chifres, 4. Então eu vou gravando os movimentos e os números das coisas, né? E como eu gostei muito dessa história, para mim ficou muito fácil. Quando eu gosto muito de uma coisa, ela gruda na minha cabeça rapidinho. Então, para mim, foi legal. É legal você colocar isso. Essa história não é minha, ela é da Ana Maria Machado. E é uma escritora sensacional. Eu amo as histórias dela, né? Então, eu gosto muito de contar. Elas são divertidas, eu acho que elas são bem lúdicas, então se você souber jogar bem, eu gosto muito de contar a história comigo mesmo, dificilmente eu uso objetos, né? Então dá pra você se mexer bastante e as crianças curtem. E o meu lado, eu gosto de usar o lado cômico nas histórias, né? Então aí eu me divirto. Entra a habilidade da atriz, né? Assim como eu li, né? Uma das suas qualidades, suas características, né? Ser atriz também, né? Uma das formações, e aí entra em cena, né, ao lado da atriz. Você falou, são maneiras, né, de se contar história, né? Alguns contam só com objetos, alguns contam com bonecos, outros com fantoches, outros com instrumentos, e você usa o seu instrumento, corpo, voz, instrumento cênico, que é o seu próprio corpo, né? E fica sensacional. Nós curtimos demais. Ai, que bom, que bom. Eu adorei contar. Ai, então, o pessoal tá escrevendo aí, ó, um olho, 2 bocas, 6... É uma história, gente, que dá pra contar com muitos personagens na recreação, dá pra usar muito. Você vai contar uma história assim, chama os recreadores, um olho, não sei o que lá, e aí o menino, então dá pra você incorporar personagens na história, deixar ela mais rica, ela bem maior assim, vai ficar bem bonita.
o time que você tiver, né? Dá para você trabalhar isso, né? É legal que é uma história que te dá uma liberdade, né, de criação, né? Da imaginação, Sim. né? Quanto mais você conseguir, de repente, o tempo você vai criando e termina com 50 asas, né? E 49 bicos, né? O monstro, ele pode ir viajando. Caramelo, aproveita para se despedir do pessoal. Aqui é só uma palhinha de cada contador de história para deixar mais vontade. E fala, quem quiser te conhecer mais, onde eles podem ir, alguns canais que você tem. Então tá bom, gente. Ó, quem quiser me conhecer, tá no canal da Caramelo Elo, _oficial. Lá também eu faço algumas postagens. Tem o YouTube, que é um canal novinho em folha que tá sendo alimentado com histórias, que é Histórias da Caramelo, combinado? E é isso, gente. Eu amei. Parabéns, meninos. Tá tudo maravilhoso. E obrigado pelas crianças que ouviram a história. O pessoal tá mandando mensagem, manda um joinha aí nos corações. Tem duas irmãs que estão acompanhando a gente praticamente desde o início. Elas mandaram aqui no Kleber _ Panqueca, que é o meu Instagram pessoal, né, fora da CIA. Eu fico acompanhando aqui com o celular na mão, por ele, acompanhando os comentários, as histórias. E ela é Lorena e Samanta, duas mandaram uma foto para mim acompanhando sua história agora no celular, tudo sensacionais. Duas irmãs, Lorena e Samanta. Um beijo para vocês, um beijo para as crianças, eu adorei. E é isso aí, gente. Caramelo, obrigado por ter brilhantado mais essa nossa tarde, levado um pouco mais de história e imaginação. Obrigado, viu? Fique bem. Obrigado, gente. Tá lindo. Fica com a Caramelo, galera! Caramelo, caramelada! Tchau, Tchau, Caramelo! beijo.